E aí, pessoal, boa, né? Retornando aqui para a gente trabalhar mais um pouquinho aqui dessa aula de geografia, né? Bom, pessoal, a gente vai fazer agora o que a gente chama de uma aula complementar, né? Para a gente trazer as ideias sobre, né, o contexto que a gente fala da industrialização na atualidade. O objetivo aqui é trabalhar as ideias específicas sobre a industrialização na atualidade. E para a gente entender isso aqui, eu vou recapitular algumas coisinhas que a gente já falou um pouquinho aqui sobre industrialização. O primeiro detalhe que vocês devem lembrar, né, pessoal, está relacionado à questão específica do contexto da primeira, segunda e terceira revolução industrial, que eu já comentei um pouquinho na aula passada, né, sobre essa primeira e essa segunda e essa terceira revolução industrial. Bom, vocês ficarem atentos aí. O que a gente vai focar hoje é exatamente o que? A gente estudar um pouquinho mais sobre a terceira revolução industrial, junto com a questão da invenção, né, do processo da comunicação, que nos leva a uma quarta revolução industrial. Isso aqui é bom vocês perceberem, né, que a gente chega até um processo desse aumento dessas características da comunicação de uma forma geral, junto com o surgimento da internet. Tudo isso vai dar esse caráter, né, específico aí da quarta revolução industrial. Se liga aí então, né? Galera, de industrialização, a gente já comentou aqui vários fatores, vários complementos aí sobre esse processo industrial, mas como eu falei para vocês, a gente vai focar especificamente aqui, ó, para a gente entender a passagem da terceira revolução, né? Terceira revolução industrial, que tem como característica básica alguns elementos importantes, como por exemplo a gente deve lembrar aqui, ó, vamos nessa, sobre essa terceira revolução industrial, especificamente que ela vai acontecer, né, meados de 1970, né, a característica aí de meados de 1970, como característica principal, né, a questão vai acontecer principalmente no Japão, né. Já falei algumas características específicas também sobre o Japão. Quais são os motivos que levam o Japão até essa terceira revolução industrial? Bem simples. Como a gente pode lembrar, por exemplo, no Japão eu tenho, né, um Japão que tinha uma educação assim, né? Tinha não, né? Tem ainda essa educação, né, específica de trabalhar muito com a ideia rigorosa, né, de uma busca assim de uma perfeição, digamos assim, a educação japonesa tem essa característica. E para vocês entenderem mais ou menos o que rolou no Japão, é bem interessante vocês entenderem, né? Eu faço uma observação aqui sobre o contexto do próprio Japão. Vamos lá. No Japão, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Japão. Eu tenho dois períodos específicos aí, na realidade três, né? Três períodos específicos quando a gente fala diretamente sobre o Japão. Vamos lá para a gente reconhecer. O Japão tem o que a gente chama do período, né, feudal, não, aqui ó, tá entre aspas, que é o que a gente chama, né, de período do shogunato. E é interessante a gente entender o que foi esse período do shogunato, é o período da formação dos samurais. O que é que tem de importância aí nesse período do shogunato? Era a questão, como eu falei para vocês, da educação e da dedicação que as pessoas, né, tinham na época. Quem gosta muito aí de desenho japonês, né, dessas características que quando a gente fala do Japão, vai voltar especificamente a esse período aqui, né, os animes e tal, a esse período do shogunato, porque era exatamente nesse período do shogunato que tem a história das artes marciais, a história dos samurais, que tem como característica geral esse contexto, né, desse período mais feudal, um período que a gente classifica como mais voltado para a agricultura, né? Esse é um período mais voltado para a agricultura no Japão, certo, galera? Então, ó, eu tenho essas características específicas do Japão no seu início de formação, ok? No período feudal eu tenho esse shogunato e essa agricultura que era específica da época. Até aí tá de boa, é um contexto só para a gente entender exatamente essas formações. Depois desse shogunato tem o que a gente chama da era, vou colocar aqui para vocês, a era Meiji, ou Meijin, como você queira
classificar, né, pessoal? E nessa era Meiji a gente tem exatamente uma característica já diferenciada. É uma tentativa lá no, em meados do século XIX, uma tentativa de modernizar o Japão, sair um pouquinho dessa característica do shogunato, né, dessa característica mais rural, e investir no que a gente chama das manufaturas, que é exatamente uma base já de processo de industrialização lá do século XIX, meados de 1860 para 1870, vai acontecer exatamente essa era Meiji, tentativa de modernizar o Japão, trazer um pouco mais de industrialização para ele e trazer essas ideias específicas, quando a gente fala aí desse contexto do Japão. Ficou ligado? Espero que sim, né? Fiquem ligados aí nessas características, extrema importância para vocês perceberem. Certo, galerinha? Então, eu tenho dentro desse contexto aqui, né, desse período das manufaturas, como fosse um princípio, colocar aqui, né, como fosse um processo de base, né, da industrialização. Eu tinha uma base dessa industrialização. É bom e interessante vocês perceberem esse contexto aí específico. Fechou? Beleza. Tem essa formação específica, Japão, né, período feudal, era Meiji. Só que o Japão, quando é no início do século XX, né, vai se envolver na Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Ele entra aqui na Primeira Guerra, né, Mundial, se envolve na Primeira Guerra e se envolve também na Segunda Guerra, né? Nessa Segunda Guerra Mundial, certo? Mudando totalmente esse contexto, né, desse império japonês que a gente tem aqui, pessoal. Vai mudar exatamente essas características. O Japão vai mudando de figura aí nessas suas formações específicas. E daí tudo isso vai mudar um pouco, porque o Japão ele vai ser meio que arrasado, né, pelo processo da Segunda Guerra Mundial. Lembre que vai acontecer alguns fatores importantes, como por exemplo, né, o ataque dos kamikazes a Pearl Harbor, né, que acontece lá nas ilhas do Pacífico e tal, essa guerra contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai fazer contra esse processo o lançamento, né, de bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, que aí é o marco zero do fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão vai ficar totalmente arrasado, sua economia vai cair bastante, né? E vai ter exatamente essa caracterização desse período aqui específico pós Segunda Guerra. Até aqui tá de boa, né? Que aqui o negócio está acontecendo de boa. Mas quando a gente chega aqui, né, pessoal, em meados dos anos 50, né, começamos o que a gente chama do período da Guerra Fria. E nesse período da Guerra Fria vai mudar um pouco de figura. Por quê? No período da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, né, o lado socialista, eles vão procurar exatamente aliados para cada um dos seus lados. E daí o Japão, por ter um grande desenvolvimento tecnológico, que os Estados Unidos já estava ali de olho, vai exatamente o mesmo país que ajudou a destruir totalmente, né, o Japão, vai ajudar exatamente a fazer o processo de reconstrução, né, do Japão. Do mesmo jeito que teve o plano Marshall para fazer exatamente a reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial, vai acontecer também um plano asiático, né, do lado capitalista, chamado Plano Colombo, e vai exatamente, né, direcionar essas características, vai direcionar, né, esses valores também para a reconstrução do Japão. Isso aí é de super importância para vocês entenderem, né, esse contexto. Então a gente tem essas modificações específicas que acontecem, né, dentro do Japão. E daí o Japão vai crescer realmente, né, pessoal? Ele chega em 1970, né, já bem estruturado. Eu tenho um Japão bem mais estruturado, investindo aqui principalmente na questão da robótica, né, e a questão específica também de novas tecnologias. E essas novas tecnologias, pessoal, vai estar relacionado também ao que a gente chama, né, das novas fontes de energia.
Vamos lembrar que também é nesse período aí de meados dos anos 70, né? Principalmente em 1972, que vai acontecer algo que a gente chama da primeira crise do petróleo, fiquem atentos a isso, que vai gerar exatamente essa busca por novas fontes de energia, né? A gente vai buscar essas novas fontes de energia, que dentro dessa questão que a gente chama de energias alternativas, isso aqui é importante, né? Algo que a gente chama de energias alternativas. E é entre essas energias aqui alternativas, né, pessoal, vai trazer exatamente, né, um caráter bem interessante do surgimento do que a gente fala, né, dessas energias renováveis, né? A gente tem aqui o surgimento das energias renováveis. Lembrando que o contexto do que a gente chama de energia renovável é exatamente uma energia que o homem ele consegue acompanhar o processo de renovação. Como, por exemplo, a gente vai lembrar aqui clássicos, energia solar, energia eólica, que era exatamente uma forma de você buscar uma alternativa a exatamente só a utilização do petróleo. Lembrando que até hoje as energias vindas dos combustíveis fósseis, elas ainda reinam, né, no mundo, mas já tem uma grande parcela da alguns países aí utilizando principalmente energia eólica, principalmente energia solar. No Japão também é bem característico usar energia nuclear, é uma energia mais cara, mas também em compensação você tem uma grande produção energética, né, com uma pequena quantidade específica aí, né, de utilização do urânio. Okay? Então a gente tem uma energia cara, mas automaticamente eu tenho um processo, né, de maior utilização dessa energia. Então todas essas características são referentes a o que estava acontecendo no contexto do Japão naquela época para ter exatamente essa terceira revolução industrial. Junto a isso também eu vou ter o modo de produção, né? O modo de produção que vai entrar com a categoria diferente do modo de produção que a gente encontra lá na segunda revolução industrial. Lembre-se que os modos de produção da segunda revolução industrial foi exatamente o Fordismo e o Taylorismo. Isso aqui é importante para vocês perceberem. E dentro dessa característica deste modo de produção, pessoal, aí fica bem fácil vocês entenderem essas características, né? Dentro dessa característica do modo de produção vai surgir o que a gente chama do toyotismo, né? Toyotismo. E dentro dessa característica do toyotismo, percebe-se um detalhe importante. Ele vem com a ideia, né, da produção, vou colocar aqui para vocês, a produção por encomenda. E essa produção por encomenda nos traz algumas alternativas interessantes, né, algumas ideias interessantes sobre esse contexto. Dentro dessa produção por encomenda, vem algumas ideias que é de extrema importância para vocês lembrarem, né? Ficarem ligados aí. Eu tenho exatamente a caracterização do que a gente chama do just in time, né? Que era exatamente uma produção que você vai trabalhar com a ideia, né, de levar algumas características, né, de você fazer o tempo justo para você fazer esse processo de produção. A produção por encomenda faz com que você economize um pouquinho sobre a questão específica da utilização da matéria-prima, porque você só produz quando alguém pede, né, para você produzir. Vou também eliminar a questão do estoque. E o just in time, que é exatamente você ter uma produção mais controlada, né? Você tem um controle maior sobre a questão da produção. Só que aqui entra um detalhe. Por ter todos esses aparatos tecnológicos inovadores na questão da produção, o produto no final eu posso cobrar um precinho mais, né, mais caro. Por quê? Aqui eu vou entrar com a história da mão de obra especializada, né, pessoal? A mão de obra especializada. Okay? É de extrema importância para vocês perceberem aí como o contexto, né, vai mudando um pouco, vai trazendo novas características dentro dessa formação dessas novas tecnologias. O Japão entra com todas essas formas, né, vai mudando com essas características. Tanto que inspirado aqui nesse processo, né, de produção
por encomenda, essas novas tecnologias, essas novas formas de industrialização, vai surgir dentro desse contexto também, a partir de 1970, o que a gente chama dos tigres asiáticos, né? Que vão ser o que a gente chama dos países que entram nessa categoria de novos industrializados. É bom vocês ficarem aí observando aí sobre essa categoria também dos tigres asiáticos. E esses tigres asiáticos, né, pessoal, eu faço uma observação sobre ele, foram exatamente lugares que estavam surgindo com esse novo processo de produção. Né? A gente vai surgindo em novos lugares aí com um novo processo de produção. Isso vai dar um caráter, né, de inovação na própria Ásia. Né? E esses países aí inspirados nesse contexto que o Japão estava criando, que eu posso destacar aqui províncias, por exemplo, chinesas como Hong Kong, Taiwan, né? A própria Indonésia vai entrando nesse contexto aqui, Singapura. Então, os tigres asiáticos são exatamente essas regiões que têm essas novas, né, essa inovação nesse processo industrial que foi trazido, né, nesse contexto aí, especificamente pelo Japão, certo? Fiquem atentos aí que são características importantes para vocês perceberem todo esse processo. Isso aqui é de extrema importância. Certo? A partir daí, a gente tem, né, o que a gente chama, né, dessa inovação, né, dessa produção dessa terceira revolução industrial. Até aí tá de boa, tá tranquilo, deu para perceber essas questões, mas muitos autores falam do que a gente chama de uma quarta revolução industrial e a gente vai comentar um pouquinho dela. Né? E por que se fala no que a gente chama, né, dessa quarta revolução industrial? Vamos lá? Essa quarta revolução industrial está ligada principalmente à questão do processo de comunicação. Né? Então vamos lá, a gente entra aqui no que a gente chama da quarta revolução industrial. E, pessoal, fiquem atentos, né? Essa quarta revolução industrial tem como característica principal exatamente, né, o que a gente chama do meio técnico, científico, informacional. Esse jargão foi criado, né, pelo nosso famoso Newton Santos, né, traz com essa questão aqui específica do meio técnico, científico, informacional, onde tem um caráter bem interessante sobre esse contexto, que é exatamente você criar, né, essas novas tecnologias trazendo para a história do processo de informação. E dentro desse meio técnico, científico, informacional, eu tenho principalmente a questão da internet, né? A internet vai ser o maior processo aí, né, dessas redes de comunicação, onde vai criar exatamente essas conexões de comunicação. Isso vai dar suporte para o que a gente chama do processo de globalização. Olha, cheguei aqui ao que a gente chama, né, ao processo da globalização, que tem como característica básica, né, esse processo de globalização, pessoal, bem simples, né, a categoria aqui de globalização, para vocês lembrarem, a questão da quebra, né, a quebra do tempo e espaço, que exatamente traz como base esse meio técnico, científico, informacional, essas novas tecnologias para desenvolver novas formas de comunicação. Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem, né, como o negócio vai mudando de figura dentro dessas características com o surgimento do processo de globalização. Aqui está muito bonito, muito, né, aquela coisa bem interessante, dessas características, dessas novas tecnologias, esses novos conhecimentos dentro do processo de globalização, lindo, maravilhoso. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, quando a gente fala sobre globalização, eu não posso só olhar esse lado bonito aí que a globalização aparenta para nós.
né? Não é só a quarta revolução industrial, essa questão da tecnologia e da comunicação ser mais rápida, as famosas redes sociais que nós estamos utilizando nesse período de quarentena, né? Essa troca aqui de conexões desses espaços, né? Estou aqui meio no espaço virtual, né? Como a gente fala, né, pessoal? E vocês aí do outro lado assistindo e tal, como se fosse exatamente esse caráter mais virtual das coisas, essas famosas redes de conexão, né? Isso aqui é o que a gente chama, né, das redes de conexão. Só que essa rede de conexão, ela é linda assim no papel, no projeto. Isso aqui é interessante. Mas tem um lado aqui que a gente pode quebrar com essa ideia, né? Que a gente chama exatamente, né, contra esse sistema, contra esse processo aqui. A gente vai lembrar que esse contexto ele não é só específico, né, para a questão do lado positivo. Eu tenho um lado negativo aqui nessa ideia, que é a questão da desigualdade social representadas pelo processo de globalização. Por quê? Nem todo mundo vai ter acesso a essa questão desse avanço tecnológico. Isso é uma primeira coisa para vocês refletirem quando a gente fala aqui sobre esse processo de industrialização. Então, ó, tem todo um contexto aí para vocês entenderem esse processo e fica a dica, né, pessoal? Mesmo tendo todos esses avanços, mas a tecnologia não chega para todos, né? A tecnologia não vai chegar nunca para todos. Tanto que a gente pode ter o exemplo agora, né, sobre uma questão polêmica, que é exatamente essa pandemia, né, que a gente fala, essa pandemia aí dessa doença do Covid, né, 19, e tem uma característica, né, importante sobre ele, que é exatamente o que? Tem esse caráter de pandemia porque está em todos os continentes, certo? E tal, tem uma grande quantidade de pessoas infectadas, ok. Mas o governo criou aqui, né, o que a gente chama do auxílio emergencial e tal, que traz essas características específicas para alcançar exatamente essa população que está passando por necessidades. Até aí tudo bom, tudo bem. Só que ele cria, através dessa questão da comunicação, aplicativos que estão exatamente em celulares, né, que estão em computadores, que você precisa ter o acesso à rede da internet para você ter acesso a esse auxílio. Aí vem a contradição. Será que todo mundo tem acesso a esse auxílio? E a gente trabalha, né, com essa ideia. Será que todos vão ter esse acesso ao auxílio e essa questão vai chegar para todos? Será que realmente vai chegar para quem precisa? Né? Será que aquela pessoa que não tem nem o que comer ele vai ter um celular para acessar o processo? A gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Será que isso vai trazer essa nova, né, formação específica aí da comunicação? Será que chega para todos? Isso é uma coisa para você pensar. Imagine também se eu falar, por exemplo, de alguns países africanos, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas infectadas por AIDS, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que passam fome, né? Tudo isso vai trazer novas ideias para a gente pensar um pouquinho sobre esse processo da globalização, né, que é produzido dentro desse contexto. Uma coisa que eu gosto de citar também quando eu falo sobre globalização, pessoal, sobre essa quarta revolução industrial, né, não posso deixar de falar sobre o que o nosso grande autor, né, Zygmunt Bauman, fala sobre uma sociedade líquida, né? Que é exatamente uma sociedade mais fluida. Isso traz uma ideia do que a gente chama, né, das identidades híbridas, que é exatamente você ter uma grande constituição. Lembre-se que o conceito de identidade está ligado ao conceito de cultura, né? Cultura aqui, cultura de um povo, cultura de uma sociedade, aí para vocês pensarem sobre essas características. E essas identidades híbridas significa que a gente tem uma grande quantidade de identidades, né? E ao mesmo tempo a gente vai incorporando essas várias identidades e como fala lá né, o grande autor aí, Zygmunt Bauman, vai trazer uma ideia de que a sociedade ela se torna mais líquida. A gente se comunica com tanta coisa, a gente tem tanto conhecimento que se torna vazio. Olha que contradição também.
trazendo aí esses pensamentos. Outra coisa, né? Essa identidade faz com que a gente tenha, né? Quando a gente tem uma identidade muito híbrida, a gente se torna muito individual, né? A gente se torna, em vez de se tornar um ser coletivo, que é uma proposta, né, do que a gente fala aí sobre a globalização, cada vez mais a gente está se tornando um ser meio que isolado, individual, aquele cara que só vive no celular, mexendo, se comunica, faz tudo por celular e assim por diante. Não tem aquele contato visual, físico, né, que a gente precisa dentro dessa questão específica desses pensamentos, dessas novas sociedades. Isso aqui é uma coisa para você refletir especificamente sobre esse formato que nós temos da quarta revolução industrial. É bom vocês pensarem sobre isso, refletir, trazer as novas ideias e constituir esse contexto, né, específico, né, dessa sociedade mais híbrida, né? Será que realmente o caminho é esse? Será que nós vamos chegar nesse caminho? Bom, será que a gente vai realmente ter esse contexto da globalização aí específica, do crescimento, né? Dessa modernidade, ou como alguns autores falam aí sobre a pós-modernidade, né? Por conta desse avanço tecnológico, dessa quarta revolução industrial, a gente já fala em pós-modernidade, né? Será que realmente nós somos pós-modernos, né? Essa questão de ser individualista, perder exatamente essas relações de uma identidade, né, mais, digamos assim, mais específica. Não vou utilizar o nome pura porque fica uma coisa meio preconceituosa, né? A nossa identidade ela nunca é pura, ela é um conjunto de várias outras, né, identidades, né? E por isso essas identidades híbridas só que tem uma característica importante, certo? Que a gente é um conjunto de identidades. Mas se a gente também ficar muito solto, né, a gente produzir uma grande quantidade de coisas, né, muito fluidas demais, tornamos também, como eu falei para vocês, um saco meio vazio. Tanta ideia que a cabeça não suporta e você não se entende, você não sabe quem você é, né? Realmente, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que é que eu estou construindo, né? São algumas ideias que são trazidas pelos esses novos pensamentos, né, desses avanços tecnológicos e a gente tem que pensar, tem que refletir, será que a gente vai chegar nesse ponto, será que a gente vai trazer, né, essas características específicas que realmente deveria alcançar. Tanto acesso à tecnologia, tanto acesso à questão da comunicação e tal, tanto acesso imediato a tanta coisa que hoje, será que a gente realmente é detentor desse conhecimento? Né? Parem depois para pensar e parem para refletir sobre essas questões também, né, pessoal? Porque, né, devemos nos tornar também cidadãos conscientes, né? Se a gente está sendo manipulado ou não, né? Será que a gente tem consciência disso que está acontecendo, do que é essas mudanças, o que são essas características? Tudo isso é importante para você pensar e refletir quando eu falo de quarta revolução industrial, quando eu falo do processo de globalização. E outra coisa, não se iludam, muitas coisas que acontecem no mundo é para exatamente, né, fazer com que você se iluda com aquele processo, você busque aquele processo, a identidade norte-americana, né, a busca de ser um norte-americano, né, aquela característica de que nos Estados Unidos é tudo perfeito, né? Muita gente acha, meu pessoal, não estou aqui falando só de forma, digamos assim, né, aleatória. Tem muita gente que faz essa caracterização de que os Estados Unidos é um lugar perfeito para se trabalhar, para se viver e tal, mas será que é realmente dessa forma que funciona? Né? Devemos refletir exatamente esse comportamento social, esse comportamento do processo de globalização, né? E a gente às vezes fica incorporando essas ideias e não sabemos realmente onde vamos chegar, né? Será que realmente a gente vai construir? Será que realmente eu tenho essa característica de ser brasileiro? Ou estou buscando muito essas relações específicas de ser norte-americano, né? Tinha umas relações interessantes aqui quando eu falo sobre isso, que também é a relação entre xenofobia, que eu já discuti aqui para vocês um pouquinho. Xenofobia é exatamente você ter uma aversão, né, à cultura estrangeira, você não concordar com um cara que não seja
né, da sua categoria cultural, que não seja inserido dentro da sua cultura. Isso é uma coisa para vocês se refletirem também. E eu tenho contra essa ideia da xenofobia, eu tenho o que a gente chama da ideia de alteridade, que é exatamente você ser a favor desse processo cultural do outro. Uma sociedade mais, digamos assim, você aceitando a cultura do outro. Outra coisa para vocês refletirem também sobre esse contexto de globalização é a questão dos direitos humanos. Como o próprio nome diz, os direitos humanos eles são considerados universais, significa que é um direito para toda a sociedade. Mas será que toda a sociedade aceita esse comportamento desses direitos humanos? Ou a gente é mais, o que a gente possa falar de multiculturalista? Né? Isso é uma ideia para vocês refletirem também quando eu falo sobre esse contexto do processo de globalização. Daí vai gerar várias outras ideias, né? Por exemplo, a busca de uma identidade mais pura, que é feita, por exemplo, pela cultura, né, árabe-muçulmana, que vai gerar a ideia do terrorismo contra o sistema, né, capitalista norte-americano. Né? Então são características para vocês perceberem exatamente, né, como tudo isso funciona, como tudo isso está interligado a esse contexto, né, desse acesso maior à comunicação, a conhecimento, né, e esse acesso mais rápido quebrado pelo processo da globalização. Espero que tenha clareado um pouquinho as ideias de vocês, né, e ficamos por aqui para a gente ter esse aumento aí nesse conhecimento específico sobre industrialização, né? Que tudo isso, ó, como a industrialização nos dá leque para a gente falar de várias coisas diferentes do que está acontecendo agora, né? Esse mundo, né, globalizante aí, tecnológico, né, híbrido, líquido, né, como fala aí Zygmunt Bauman. Então, é de extrema importância para vocês perceberem essas características. Espero que vocês tenham entendido direitinho, ficado as ideias, né? E nos encontramos em uma próxima aula. Namastê e até